Glória a Deus por isso. Vamos falar agora sobre 2020. Como você já pode ver nas nossas placas, nas camisetas que alguns estão usando, nós temos um novo tema para 2020. O ano de 2019 foi o ano de maturidade. Nós estamos entrando num novo tema para 2020, o ano de conhecimento. E nós temos 4 temas, como tivemos no ano passado. Nós vamos buscar conhecer a Deus, conhecer a mim, conhecer ao próximo e conhecer a Bíblia durante esse ano de 2020. Esses vão ser esses temas, essas 4 áreas vão ser trabalhadas em séries de mensagens ao longo do ano de 2020. Eu creio que vai ser um ano incrível para nós, um ano de Deus, um ano onde nós vamos olhar para trás no fim do ano de 2020 e ver o quanto Deus fez no nosso meio. Existe um texto que Deus colocou no meu coração para esse ano de 2020 que eu quero trazer para vocês hoje. Eu creio que é um tema para nós em 2020. Está lá num livro no Antigo Testamento chamado livro de Oséias. Não sei qual foi a última vez que você leu Oséias. Talvez você está aqui e você nem sabia que Oséias está na Bíblia, né? Não tem problema, mas nós vamos olhar hoje Oséias e nós vamos ver um pouco do que Oséias tem a dizer. Se você está com uma Bíblia física contigo, entre os livros de Joel e Daniel, você vai encontrar Oséias. Se você tem um aplicativo no teu celular ou no teu iPad, você pode abrir o aplicativo e você vai encontrar ali Oséias. Enquanto você encontra, também se você não tem nem Bíblia nem aplicativo, vai aparecer no telão, você pode acompanhar com a gente. Mas enquanto você encontra aí, você que tem Bíblia, eu quero te falar um pouquinho sobre esse homem, antes da gente ler o que ele tem a dizer. Oséias foi um profeta no Antigo Testamento. Profeta é o nome que a gente usa para uma pessoa que era usada por Deus para falar com o seu povo. Então, o profeta era meio que um porta-voz de Deus para o povo. Ele trazia as palavras de Deus para que o povo pudesse saber o que Deus queria dizer para eles. Ele viveu numa época no Antigo Testamento que era uma época conturbada. Ele viveu num momento difícil da vida de Israel, o povo de Deus. No começo do ministério e da vida de Oséias como profeta, Israel viveu uma época de prosperidade. Uma época de prosperidade. Por quê? Porque os inimigos de Israel, que nessa época, tinha vários inimigos, mas os assírios eram um dos inimigos, né, grandes deles, eles estavam lutando outras guerras contra outras nações em outros lugares geográficos. Então eles estavam preocupados com outras coisas, e Israel estava de boa, porque os assírios estavam ocupados com outras nações. E nesse tempo em que os assírios deixaram eles em paz, eles tiveram sossego, tiveram relativa paz e tiveram também riqueza, porque não tinha nenhuma outra nação oprimindo eles, ou cobrando impostos, ou obrigando eles a trabalhar para uma outra nação. Então eles tinham prosperidade, eles tinham razoável sossego e paz. E se existe algo que o Antigo Testamento nos ensina a respeito do povo de Deus no Antigo Testamento, se você conhece um pouco da Bíblia, você sabe o que eu vou dizer, que quando tem muito sossego e muita prosperidade, o povo se volta contra Deus, não é verdade? A gente vê isso repetidamente no Antigo Testamento. O povo se perde se tiver muito sossego. O povo esquece de Deus, e é exatamente o que aconteceu com o povo de Israel ali na época de Oséias. E à medida que o povo se perdia, a instabilidade voltou. Os problemas voltaram porque o povo se esqueceu de Deus, e aí, num período de 30 anos, eles passam a ter 6 reis em 30 anos. Normalmente um rei ficava 30 anos no trono, né? Não era incomum isso. Mas em 30 anos eles passam por 6 reis, ou seja, muita mudança de liderança, gente indo e vindo, morrendo, e novos reis sendo trazidos para o lugar. E boa parte do trabalho de Oséias, no livro de Oséias, foi chamar o povo de volta para Deus. Ei, volta. Prosperidade, sossego, paz, a gente se perdeu, a gente se desviou, agora a gente está com problema, os reis estão mudando, né, constantemente, a gente precisa voltar para os fundamentos daquilo que Deus tem para nós. E nós podemos ver um exemplo de Oséias chamando o povo de volta para Deus no capítulo 6. Eu quero olhar contigo, capítulo 6, versículos 1 e 2 a princípio. Olha o que Oséias diz. Ele diz o seguinte: venham e voltemos para o Senhor. Olha só, ele está chamando ele de volta. Venham e voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas Ele sarará as nossas feridas.
Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará para que vivamos na sua presença. Então Ele está chamando o povo de volta para Deus e para as coisas de Deus, para prestar atenção naquilo que Deus queria. E na continuação desse versículo 1 e 2, vem o versículo que eu creio que é de Deus para nós, como tema para o nosso ano de 2020. Entenda uma coisa antes da gente ler. Esse não é um versículo-chave para essa noite, para essa palavra de hoje à noite. Esse é um versículo-chave para o ano de 2020. Isso é uma palavra para nós levarmos conosco para o ano como igreja em 2020. Oséias 6, versículo 3. Olha comigo, Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias diz o seguinte, está chamando o povo de volta, ele diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Queridos, é por isso, é baseado nesse versículo que o nosso ano de 2020 é ano de conhecimento. Oséias diz: conheçamos e esforcemo-nos em conhecer a Deus. Eu quero olhar contigo algumas coisas mais a fundo nesse texto. Primeira coisa que eu quero que você veja no que Oséias está dizendo para o povo naquela época, está dizendo para nós hoje, que há promessas para aqueles que buscam conhecer ao Senhor. Há promessas para aqueles que se dispõem a buscar conhecer o Senhor. Os 3 versículos, Oséias 6, 1, 2 e 3, eles estão escritos em ciclos. Ele começa com uma exortação, um chamado, uma instrução, e depois vem uma promessa que dá esperança para nós. Aí mais uma exortação e mais uma promessa. Eu quero que você veja isso, nós vamos ver isso no texto, começando no versículo 1 de noite. Olha a exortação, começando de novo no versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor, exortação. Venham, vamos voltar, vamos mudar algumas coisas, vamos fazer algo diferente. Voltemos para o Senhor, agora vem a promessa. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. No terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Promessa, se você vier, se você buscar, isso vai acontecer. Acontece de novo no versículo 3, olha comigo. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, ele chama de novo, vamos lá, vamos pegar junto, vamos fazer algo diferente. Está aqui uma exortação, um chamado, e agora vem a promessa. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. O que eu quero que você veja aqui é que existem promessas, há promessas para aqueles que decidem buscar o Senhor. Esse texto está repleto de promessas, exortações seguidas de promessas. Na física, a gente estuda que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Quero dizer para você hoje que no mundo espiritual é a mesma coisa. Toda ação no mundo espiritual gera uma reação também. E é isso que o texto está dizendo aqui. Que se você buscar, tem promessa. Se você se empenhar, tem coisas que Deus quer fazer. E toda ação espiritual que você fizer em 2020 gera uma reação no mundo espiritual. E é isso que nós queremos buscar. A Bíblia está repleta de exemplos de ação e reação no contexto espiritual. Quero olhar alguns textos contigo rapidinho para você ver como isso é parte daquilo que a Bíblia nos ensina. Alguns textos vão aparecer aqui no telão para a gente ver. Primeiro, Tiago 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ação, reação. Se você fizer uma ação, uma reação no mundo espiritual acontece. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33 diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Você busca o reino de Deus, isso gera uma reação no reino espiritual. Ação, reação. 2 Crônicas 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14, muito conhecido de muitos de vocês. Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, ação, gera uma reação. Dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e sararei a sua terra. Último versículo, Salmos capítulo 34, versículo 10.
diz o salmista. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, ação, de nada tem falta, reação. Você está vendo que isso é um princípio espiritual? Toda ação gera uma reação. Oséias está nos chamando a algumas ações, nos convidando a alguns comportamentos e prometendo que essas ações e comportamentos vão gerar uma reação espiritual no nosso meio. Estou empolgado, gente. Com licença, com licença. Agora que desorganizou o meu sermão, vamos ver se eu consigo juntar isso de novo. Jesus amado. Acho que é aqui, eu acho que é assim. Eu acho que é isso. Se não for, depois a gente vai organizando. E Deus organiza na cabeça de vocês depois, né? Toda ação gera uma reação. E tem promessas, queridos, para aqueles que buscam ao Senhor. À medida que nós entramos no ano de conhecimento, à medida que nós nos dispomos a buscar, a conhecer a Deus, eu quero dizer para você que tem promessas de Deus para você, esperando em 2020, que se você fizer uma ação, vai ter uma reação. Vai ter bênção de Deus para a sua vida. Eu creio que há promessas para mim e para você, que à medida que nós buscamos a Deus, como diz o texto, Ele virá ao nosso encontro e será um ano incrível, 2020, para a sua vida e para a minha vida, em nome de Jesus. Segunda coisa que eu quero que você veja nesse texto é que a resposta do Senhor aos que o buscam é uma coisa rápida. A resposta do Senhor, o processo de ação e reação acontece rapidamente. Olha o versículo 2 comigo, de Oséias capítulo 6. Depois de 2 dias ele nos ouvirá e dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos na sua presença. Obviamente, 2 dias e 3 dias não está falando de um tempo, de um cronograma de Deus. Está falando simplesmente de que Deus não demora em responder a nossa busca. Você entende isso? Deus não demora em responder a nossa busca. Não é questão de 2 ou 3 dias necessariamente. Mas, cara, quando você começa a buscar, as coisas começam a mudar. Quando você busca conhecer a Deus, as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Eu creio que, à medida que nós buscarmos conhecer a Deus em 2020, coisas vão mudar rapidamente na sua vida e na minha vida. Eu creio que situações vão ser mudadas mais rapidamente do que você espera ou do que você pode contar à medida que nós buscamos a Deus em 2020. Você crê nisso? Glória a Deus por isso. Mais uma pergunta, crucial. O que é conhecer a Deus, hein? Se é o ano de conhecimento, o que é conhecer? Se ele diz conheçamos e esforcemo-nos em conhecer a Deus, o que é conhecer a Deus? Posso te dizer uma coisa já do que não é? Não é saber mais sobre Deus. Não é informação somente cerebral sobre Deus, isso faz parte. Mas não é só saber mais sobre Deus. A palavra conhecer, no texto de Oséias, capítulo 6, versículo 3, é a palavra hebraica hadaf. Provavelmente estou falando totalmente errado essa palavra, mas é a versão André Vargas da palavra em hebraico. Essa palavra ela tem alguns sentidos. A palavra conhecer, em hebraico, tem alguns sentidos. Quero citar os 2 que são os mais comuns e os mais usados dessa palavra. Primeiro, correr atrás. Corramos atrás e esforcemo-nos em correr atrás de Deus. Correr atrás. Segundo sentido da palavra, você perseguir algo no bom sentido. Uma perseguição boa, de você entender, cara, eu preciso disso para a minha vida. Eu tenho algo valioso ali que eu quero correr atrás, eu quero perseguir isso, porque tem algo de Deus para a minha vida. Essa é a palavra conhecer, que nós estamos olhando em Oséias capítulo 6. Só para você entender como essa palavra é usada, só para você entender outros contextos, para a gente aprender mais sobre essa palavra, é a mesma palavra hadaf, é usada numa história em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8. Nós vamos ver um pouquinho dessa história, só para você saber o que está acontecendo aqui. Davi estava lutando, o rei Davi agora estava lutando contra os filisteus, arqui-inimigos do povo de Deus. Davi estava lá lutando, ele pegou os homens de Israel, levou para um determinado local, e ali os homens estavam lutando contra os filisteus e deixaram as mulheres e crianças nas cidades fortificadas, aguardando que os homens lutassem e voltassem. Enquanto eles lutavam contra os filisteus, um outro grupo inimigo do povo de Deus, que são os amalequitas, sabendo que os homens não estavam, que eles estavam numa outra guerra, preocupados em outro local, eles vêm e saqueiam as cidades.
Eles vêm e tomam as cidades, tomam tudo, as posses, os bens, inclusive as esposas e os filhos de Davi e dos seus homens. Você está lá numa outra batalha, você está lá numa outra cidade, e o seu inimigo vem, saqueia a tua cidade, leva todos os teus bens, leva a tua família, leva a tua esposa, teus filhos. Imagina o sentimento de Davi, descobrindo que lá em casa já levaram tudo, inclusive levaram a minha própria família. E olha só o que Davi faz em 1 Samuel 30, versículo 8. Ele pergunta para o Senhor o seguinte: Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Se eu persegui-los, eu vou alcançá-los? Essa palavra perseguir é a mesma palavra Hadaf. Vocês estão entendendo? Não é conhecer aqui, é correr atrás de uma coisa que para mim é valiosa. Devo perseguir? E Deus responde para ele, a pergunta dele, o Senhor respondeu: persiga-os, Hadaf. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros, a sua própria família. Na continuação do texto, versículo 18 e 19, vai aparecer para você, diz que Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Por quê? Porque ele correu atrás, ele perseguiu algo que era importante para ele, a mesma palavra que Oséias nos instrui a fazer. O que eu quero que você veja aqui é o seguinte: Davi, ele corre atrás e ele persegue porque existia algo valioso para ele. A família, os bens, os filhos eram algo valioso para ele, então ele persegue, ele radafa, ele corre atrás para buscar aquilo que era precioso para ele naquele momento. Queridos, conhecer é correr atrás, sabendo que existe algo valioso que eu preciso buscar. Eu quero dizer para você que em 2020 Deus tem algo valioso para você. Tem algo valioso para você que vale a pena você correr atrás, você perseguir, você vir conosco, você ouvir as palavras de José e dizer: cara, vamos nos esforçar, vamos correr atrás. Tem algo valioso e você precisa entender o valor de algumas coisas espirituais que Deus quer te dar, se você estiver disposto a conhecer e a correr atrás dele em 2020. Olha só o que outro profeta diz, profeta agora Jeremias, capítulo 33, versículo 3, vai aparecer aqui. Olha o que ele diz. Deus dizendo para o povo através do profeta Jeremias 33, versículo 3. Esperar subir para você poder acompanhar. Não tem, então vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: clame a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus dizendo: ei, corre atrás, clama a mim, chega perto, vamos buscar conhecer a Deus, e eu vou revelar a vocês coisas grandiosas, coisas valiosas, coisas que você não conheceria se você não corresse atrás. Vocês estão entendendo? A promessa de ação e reação, existe algo valioso, que Davi nos ensina que tem coisas valiosas, que vale a pena a gente correr atrás. Eu quero dizer para você que tem coisas valiosas em Deus em 2020, que nós podemos correr atrás. Eu quero chamar você a fazer isso. Eu tenho falado para vocês em alguns cultos, que eu tenho sentido de Deus um chamado para a minha vida pessoal em 2020. Deus tem me chamado como pastor dessa igreja para me dedicar um pouco menos às questões administrativas, que eu até gosto de fazer, e tem me chamado a ter mais tempo na presença dEle. Eu creio que tem coisas que Deus precisa trabalhar no meu coração para a gente chegar onde a gente precisa chegar, que se eu não fizer isso, a gente não vai chegar lá. Vocês entendem isso? Tem coisas que tem que começar com o líder. Tem coisas que tem que começar com o pastor da igreja. Se o pastor da igreja não estiver disposto a fazer, não acontece no rebanho. Deus tem me chamado, eu tenho sentido isso há algum tempo, Deus tem me chamado, eu já estou me preparando em 2020 para ter menos tempo administrativo, menos tempo de correria. Claro que tem coisas que eu vou ter que fazer, mas menos disso e mais tempo ouvindo a voz de Deus, para a gente poder direcionar, para a gente poder saber onde Deus quer nos levar. Começa comigo, mas é para você também isso.
Você entende? Começa comigo, mas é para você também esse chamado de conhecer, de correr atrás, de perseguir as coisas de Deus, sabendo que existe algo valioso para nós que Deus quer nos dar em 2020. Mas note uma coisa nesse texto. Há um esforço para isso. Você percebeu? Há um esforço para isso. Olha o versículo 3 comigo de novo. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos em conhecê-lo. Queridos, existe um esforço por trás do crescimento espiritual. Para toda reação precisa haver uma ação. Eu estava me preparando para ir para o especial de Natal semana passada. Depois de toda a correria, todos os ensaios, eu fui em casa rápido para tomar um banho e para voltar a tempo do especial. E na ida ou na volta de moto, eu estava pensando, cara, que trabalheira que dá esse negócio. E eu confesso que para mim, eu acho que eu tive talvez menos trabalho do que qualquer outra pessoa que estava lá, porque eu não estava no teatro, eu não estava envolvido em muita coisa de som, de iluminação, estava lá presente, mas tinha outras pessoas liderando isso. Mas para o pastor Spiller que fez o roteiro, o pessoal do teatro que estava ensaiando várias vezes por semana, o pessoal do coral que estava desde setembro, outubro, não lembro, ensaiando todos os sábados, que trabalheira! E passou por mim o pensamento, cara, se a gente fizer a conta e passar, será que vale a pena esse negócio? A gente desmonta tudo aqui na igreja, fica 2 dias desmontando, leva lá, monta, faz um monte de coisa, desmonta de volta, daí quando desmonta de volta tem coisa que não funciona, até hoje tem coisa que está com problema e vai ter que consertar porque levou e voltou e não funcionou. Será que vale a pena tudo isso? Esse esforço danado, será que vale a pena no fim de ano, depois de um ano intenso, de um monte de coisa? E logo depois daquele pensamento passar, veio algo que eu acho que foi de Deus no meu coração. E eu falei o seguinte, cara, glória a Deus pela igreja que a gente tem. Que a gente se esforce, a gente não mede esforços na realidade para alcançar pessoas, para alcançar o perdido, equipar o convertido, tornar Jesus conhecido. A gente não mede esforço para isso. E eu reuni com o pessoal lá, antes de começar a apresentação de teatro, a gente estava conversando, orando, eu falei sobre essa experiência, eu falei, gente, enquanto eu estiver em São Francisco do Sul, nós vamos todo ano meter a cara e nós vamos fazer de novo. E vai ter trabalho, mas nós vamos meter a cara de novo, porque nós estamos aqui para fazer a diferença, nós temos uma vida para viver, nós vamos vivê-la intensamente, dá trabalho, mas nós vamos ser o tipo de igreja que mete a cara e continua fazendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Existe esforço. O esforço ele é necessário. Mas ele traz também algo valioso e precioso de Deus. O que eu estou dizendo para você é que para você conhecer a Deus em 2020 vai requerer esforço seu. Mas tem coisas que vale a pena para você, na sua vida espiritual, você meter a cara e fazer. Tem coisas que para você em 2020 vai requerer esforço, mas que vale a pena. Então deixa eu te perguntar uma coisa muito importante. O que você vai fazer em 2020 para você conhecer a Deus? O que você vai fazer em 2020 diferente para que 2020 seja um ano diferente, um ano de conhecimento? O que você vai fazer em 2020 para trazer conhecimento das coisas de Deus? Que esforço você vai fazer? Se você fizer o que você fez em 2019, você vai ter um ano igual a 2019. E talvez isso para você seja fenomenal. Talvez seu 2019 foi um ano de crescimento, de aprendizado, de passos tomados, de ministério. Então, cara, show de bola. Glória a Deus por isso. Repita isso então. Mas se o seu 2019 não foi tudo que poderia ser, a gente já sabe que para ter resultados diferentes, a gente tem que ter ações diferentes, é verdade? Não dá para você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, o que você vai fazer em 2020 para que o seu 2020 seja diferente do ano de 2019? Quem sabe você precisa em 2020 fazer um discipulado, se você não fez ainda. Todo mundo deveria fazer, todo mundo, um discipulado. Um beabá da Bíblia, conhecimento, caminhar com alguém que já conhece o caminho um pouco melhor do que você, pode te orientar, te ajudar a evitar alguns buracos, algumas pedras no caminho. Talvez você precisa entrar num PG ou você precisa se comprometer com o seu PG em 2020 para que você possa criar algo novo de Deus na sua vida.
Talvez você precise se inscrever para o Instituto Rockman, nosso curso de teologia que acontece aqui na igreja. Toda segunda-feira à noite tem um curso de teologia em São Francisco que a gente teve a oportunidade de trazer. Já formamos alunos, tem pessoas dessa igreja inscritas e você tem a oportunidade com uma noite da sua semana fazer um curso médio de teologia. Durante 2 anos aprender muito mais sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, sobre teologia. Existe um esforço, queridos, existe um esforço. E esse esforço começa com uma decisão sua, uma decisão minha, que nos leve mais para perto de Deus. Um dos esforços que eu vou pedir para você fazer em 2020 tem a ver com esse planinho de leitura que você deve ter recebido. Pega ele comigo, se você está com ele aí, pega ele. Se você não recebeu, você está sentado em cima. Dá uma olhadinha aí, você sentou em cima porque estava no teu assento. Dá uma olhadinha comigo nesse plano de leitura. No ano passado nós distribuímos um livro devocional que era para o ano todo de 2019. O Ale se referiu a ele hoje. Foi legal, foi uma experiência boa, mas para muitos que vieram durante o ano, eles ficaram meio boiando porque não tinha muito o que, né, a gente não tinha mais, a gente distribuiu em janeiro, já não tinha mais. Se você não recebeu, pega a sua mão, nós vamos passar distribuindo, tá? O Chico está vindo ali. Se você não recebeu, só ergue a mão até que o Chico chegue em você, tem mais alguns aqui na frente também, Chico, falei. Então nós distribuímos em janeiro, quem chegou em junho, julho, agosto, setembro já não tinha mais, ficou meio que boiando. Então nós vamos fazer algo diferente esse ano. Nós vamos distribuir cada mês um plano de leitura como esse. Esse é o do mês de janeiro, nós estamos dando para você agora. No último domingo de janeiro nós vamos distribuir o de fevereiro e o de março, assim subsequentemente. Por quê? A galera que vier durante o ano vai poder entrar junto com a gente nisso. Isso aqui, esse plano de leitura, só para você entender o que está aqui, esse plano de leitura é um plano especial, onde é um capítulo por dia, um capítulo da Bíblia por dia, e são os 366 capítulos mais importantes da Bíblia. Por que 366? Porque 2020 é ano bissexto. Então você não vai ter folga nem no dia 29 de fevereiro, você não vai ter folga. Dia 30, 29, né? 29, não vai ter nem folga no dia 29. Queridos, um capítulo por dia. Estão selecionados entre esses capítulos os capítulos mais relevantes. Não é que a Bíblia tenha partes que são irrelevantes, mas as histórias mais famosas, as doutrinas mais importantes estão selecionadas nesse plano de leitura. Ele é um marca-página para você colocar na sua Bíblia e você abrir a sua Bíblia ou você baixar o aplicativo gratuito da Bíblia e você ler um capítulo por dia. Vou fazer uma promessa para você. Ouça bem essa promessa e pegue isso para você. Você lê a Bíblia um capítulo por dia em 2020, não vai cair peça. Acredite? Você não vai morrer, não vai dar problema nenhum, você vai ficar muito bem, pode ficar tranquilo. Um capítulo por dia não mata ninguém, comprovadamente, gente. Posso dizer isso para você com toda certeza. Vai requerer de você 5 ou 10 minutos por dia. Mas para alguns de vocês, se você só ler isso aqui, você já vai ter lido mais Bíblia do que você já leu há muito tempo. Não entenda isso como uma condenação. Entenda isso como, gente, nós precisamos criar raiz. Nós precisamos aprofundar. Sabe, porque se você não conhecer a Bíblia, amanhã vem um cara aqui e fala um monte de coisa, você vai parecer convincente para mim. Então, lendo esse capítulo, um capítulo por dia, nós vamos caminhar juntos como igreja, explorando aquilo que há de mais importante na Bíblia. E eu quero dizer uma coisa para você. Com certeza Deus vai falar contigo. Com certeza você vai desenvolver um paladar para as coisas de Deus. Eu garanto para você que se você fizer isso aqui no ano de 2020, no ano de 2021, 1º de janeiro de 2021, se não tiver alguma coisa para ler, você vai passar mal, vai ficar ruim. Porque você vai ter criado um hábito, você vai ter gerado uma coisa nova no seu coração. Então, olhe comigo isso, pegue isso, vamos juntos nesse sentido. Eu já estou vendo algumas pessoas pensando o seguinte: pastor, eu não gosto de ler. Posso falar uma coisa para você? Eu não gosto de comer salada, eu não gosto de malhar, eu não gosto de pagar conta, não gosto. Mas por que a gente faz isso? Porque faz bem para a saúde, porque é necessário, porque faz com que eu possa ter um teto sobre a minha cabeça e a água na torneira.
Da mesma forma, queridos, quero dizer para você uma coisa, existe algo que, existe um esforço aqui, mas isso aqui tem a ver com a sua saúde espiritual. Assim como a gente se cuida na nossa saúde física, vamos nos cuidar em 2020, um pequeno esforço para melhorar a sua saúde espiritual, para você conhecer a Deus, para você correr atrás e perseguir aquilo que Deus tem para você em 2020, amém? Quero contar uma história aqui, de alguém que tem experimentado um pouquinho disso, sem eu cutucar e sem eu falar nada, obra de Deus na vida dele. Que é o Fábio, que está aqui com a gente hoje, pai do Fabrício, que é o menino especial que está com a gente. O Fábio se batizou em dezembro, na nossa igreja. E antes do Fábio se batizar, ele se acidentou. Estava pintando, caiu de uma escada, quebrou algumas costelas, quebrou o braço, enfim. Ficou acamado por um bom tempo. Nesse tempo, acamado, não tem muito que você pode fazer, não tem muita coisa para fazer. O que ele fez? Pegou a Bíblia, estava começando a vir, pegou a Bíblia e começou a ler. E começou a ler. E Fábio, se não me engano, você já leu o Evangelho de João, você está no livro de Atos, tem um outro que eu esqueci. Romanos, já leu o Evangelho de João, Romanos e está no livro de Atos agora. E sabe o que acontece? Se você for falar com o Fábio depois do culto, ele chora te contando as coisas que ele está aprendendo dentro da Bíblia. Ele chora te contando, cara, onde é que estava isso? Eu estou vendo coisa aqui, às vezes manda recado, pastor, e essa história aqui, como é que eu entendo isso? Como é que é isso? Ele está lendo a palavra de Deus, pegou gosto pela palavra de Deus e não consegue deixar de ler agora. Queridos, então tem coisas que Deus nos chama para fazer, que se você começar, se você se esforçar, você vai ver uma riqueza, você vai ver os seus olhos se abrindo e você vai aprender muita coisa. Então, conhecer é correr atrás das coisas, ver como valioso e como digno do seu esforço, algo que Deus tem para você. A promessa de Deus é que há recompensas para quem busca conhecer a Deus. Há recompensas para quem busca. E a resposta de Deus, nós vimos, é uma resposta rápida para aqueles que buscam a Deus. Então, vamos juntos, em 2020, buscar conhecer a Deus, correr atrás, perseguir as coisas que Deus tem para nós, amém? Terceira coisa para a gente encerrar, a busca de Deus traz o preparo para uma grande colheita. Terceiro ponto, a busca de Deus traz para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, o preparo para uma grande colheita. Olha comigo de novo o versículo 3, Oséias 6, versículo 3, o nosso versículo-chave para esse ano. Ele diz o seguinte: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Aí vem a promessa. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Se você correr atrás, se você perseguir, se você se esforçar, ele vai aparecer na sua vida, no seu cotidiano, na sua família, nas suas circunstâncias. Tão certo como nasce o sol amanhã de manhã, você pode ter certeza que a sua ação vai ter uma reação. Pode ter certeza disso. Tão certo como o sol nasce, Deus vai aparecer. Versículo 3, a segunda parte. Ele virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Só para você entender, aqui existe um contexto de Israel que era muito importante. Tem duas chuvas em Israel que eram cruciais para o sustento daquela terra, para que a agricultura pudesse produzir, pessoas tivessem comida, sustento e vida. A primeira era uma que regava muito bem a terra antes do plantio, para que pudesse, então, na primavera, para que a terra estivesse preparada para o plantio. E a segunda trazia aquela nutrição necessária no fim da época do plantio, já antes da colheita, aquela nutrição para que a agricultura desse aquele boom antes da colheita, para que houvesse nutrição para amadurecer as plantas antes da colheita. Ele diz, se nós conhecermos a Deus e nos esforçarmos a conhecer a Deus, tão certo como nasce o sol, ele vai vir como aquela chuva que prepara o terreno para o plantio e aquela chuva que chega um pouquinho antes da colheita para dar tudo aquilo que a gente precisa para amadurecer, para que haja uma grande colheita. Queridos, eu creio que Deus tem uma grande colheita para nós. Eu creio nisso, que Deus tem uma grande colheita para nós. Eu creio, gente, que o melhor na vida da PIB ainda está por vir. Nós estamos só começando. Mas o ano de conhecimento é um ano de preparo. O ano de conhecimento é um ano de correr atrás das coisas de Deus. É um ano em que, sem dúvida, Deus virá ao nosso encontro, vai regar a sua vida, vai regar a minha vida, como nunca antes, para que nós possamos produzir frutos para Ele em 2020. Ele vai nos preparar para uma grande colheita. E eu creio que a palavra de Deus para nós é: ei, vamos correr atrás,
vamos perseguir, vamos buscar conhecer a Deus, que se você fizer essa ação vai ter uma reação, Ele vai vir, vai regar, vai preparar você para essa grande colheita. Você crê nisso? Eu creio nisso. E é por causa dessa colheita que em 2020 nós vamos ter 2 focos principais da nossa igreja. Nós vamos fazer tudo que a gente já faz e outras coisas novas também. Mas os 2 focos que vocês vão ouvir repetidamente, primeiro, vão ser os nossos pequenos grupos, os PGs. Vai ser um dos focos, você vai ouvir a gente falar muito sobre isso. Por quê? Porque nós temos que ter espaço preparado para as pessoas que vão vir nessa colheita. A pessoa vem para um culto de domingo, ela gosta, mas ela está procurando amizades, pessoas, relacionamento, comunhão. Isso acontece nos PGs. Nós vamos focar nos PGs em 2020 para nós prepararmos espaço para essa colheita, para essas pessoas virem serem bem recebidas. A segunda coisa que nós vamos focar é em discipulado, para que as pessoas que vierem nessa colheita que Deus está nos preparando para colher, que elas possam aprender a viver sua vida com Deus. A pessoa chega, ela quer então seguir Jesus, ela precisa ser ensinada o caminho. Isso se chama discipulado. Nós vamos focar em discipulado, vamos falar sobre discipulado, vamos estar falando bastante com você sobre isso, para nós prepararmos para aquilo que Deus tem para nós. Nós cremos que PGs e discipulados são ferramentas que Deus já tem usado na nossa igreja. Se você já foi discipulado, participa de um PG, você sabe disso, mas que Ele vai usar mais ainda em 2020. Então, se você não participa ainda de um PG, em 2020, decida participar. Decida participar. Se você já participa de um PG, quem sabe em 2020 Deus não te prepara e você começa a buscar de Deus para você lançar um PG, para você começar um novo PG. Nós temos alvo de começar vários novos PGs em 2020. Por quê? Porque está vindo uma colheita e nós temos que ter gente para receber, e para discipular e para cuidar dessas pessoas. Queridos, eu creio que Deus não envia colheita para quem não está pronto. Deus não envia pessoas preciosas para quem não está preparado para cuidar. E eu creio que Deus está dizendo: ei, vamos correr atrás. É um tempo de colheita, eu vou vir como chuva, vou preparar vocês. Então vamos correr atrás. Eu quero incentivar você a participar de um PG, ou talvez a começar um novo PG. Se você não foi discipulado ainda aqui na igreja, a você buscar isso em 2020. Busque ser discipulado. Sabe por quê? Porque eu preciso de você discipulado, já entendendo o caminho, para você me ajudar a discipular outras pessoas que vão vir. Eu preciso que você tenha a base para que eu possa pegar você e falar: olha, agora discipula mais alguém, você já foi ensinado o caminho, agora leva alguém contigo nesse caminho, para que a gente esteja preparado para essa colheita. É um ano de conhecimento, é um ano de corrermos atrás, é um ano de perseguirmos as coisas que Deus tem para nós como igreja. Eu creio que vai ser um ano de conhecimento para todos nós, porque eu creio que Deus quer preparar a todos nós para a colheita que está por vir. Você crê nisso? Fique de pé comigo, nós vamos orar. Gostaria que a gente tirasse um tempo juntos para nós nos prepararmos para 2020. Conheçamos e esforcemo-nos em conhecer a Deus. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá na sua vida, à medida que você busca. Ele virá sobre nós, sobre a PIB, como chuvas de inverno, preparando o terreno do seu coração. Se você está chegando agora, se você está distante, se você é novo nisso, Ele vai preparar o teu coração. Essa busca vai vir como chuva de inverno, preparando o espaço para Deus semear suas sementes. E ouça bem uma palavra de Deus para você que já está aqui há tempo. Para alguns de vocês que já receberam a chuva de inverno, a semente já foi plantada, já começou a germinar algumas coisas. Para alguns de vocês, vai ser essa outra segunda chuva, que te dá aquele boom, para você poder ser usado por Deus. Para alguns de vocês, 2020 vai ser um ano de começos. Para outros de vocês, 2020 vai ser um ano de transição, de você não só receber e aprender, você tem recebido e aprendido, glória a Deus por isso, mas Deus vai dizer: ó, agora eu vou regar a tua vida,
Agora eu vou te ensinar, se você correr atrás, se você me perseguir, tão certo como nasce o sol amanhã, eu vou vir sobre a tua vida, e eu vou te preparar para uma nova fase, para uma nova etapa, eu vou dar aquilo que você precisa de nutrição, para que você seja bênção na vida dos outros. Então prepare o seu coração para 2020. Se você está chegando, vai ser tempo de semear, vai ser tempo de aprender, vai ser tempo de deixar as coisas de Deus crescerem na sua vida. Se as coisas de Deus já têm crescido, é tempo de transição. Eu preciso de você, o reino precisa de você, Deus precisa de você, o projeto de Deus para São Francisco precisa de você. Talvez para você é tempo de transição em 2020. Então, com seus olhos fechados, faz um balanço aí de 2019, faz um balanço rapidinho na sua mente de 2019. Como é que foi 2019? Foi legal? Foi bacana? Cresceu, serviu, aprendeu, melhorou, motivou, buscou, foi legal? Não estou dizendo que não tenha tido suas dificuldades, mas em meio às dificuldades você conseguiu crescer em 2019? Ou será que tem coisas que em 2019 te derrubaram, te tiraram do caminho, te fizeram perder o rumo, e que você precisa fazer um balanço disso, extrair o que foi bom e lembrar daquilo que não foi ruim, que foi ruim para a gente não repetir. Como é que foi 2019? Faz um balanço. Agora, com seus olhos fechados, entrega seu 2020 a Deus. Hoje é o último domingo do ano. Entrega seu 2020 a Deus. O que Ele quer fazer na sua vida, através da sua vida em 2020, hein? Se você tiver novas ações, quais vão ser as reações no mundo espiritual? O que vai acontecer? Entrega teus 2020. Se você está do lado aí do familiar, de um cônjuge, de um filho, de uma filha, está do lado de família, abraça, coloca a sua mão no ombro, pega na mão. Se você está do lado de algum familiar aí, entrega a sua família, entrega seu cônjuge a Deus, seus filhos a Deus, sua noiva, seu noivo, namorado, namorada. Entrega essas pessoas a Deus. Entrega seu ano a Deus. Decida hoje o que você vai fazer diferente em 2020. O que você vai fazer diferente em 2020? Como é que você vai perseguir e correr atrás de algo valioso que Deus tem para você? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos fazer esse balanço do ano de 2019. Nós queremos começar o ano de 2020 entregando ele ao Senhor, Pai. Ó Deus, para aqueles que em 2019 tiveram um ano de bênção e crescimento, Pai, faz mais em 2020, em nome de Jesus. Pai, para aqueles que em 2019 tiveram um ano difícil, pesado, complicado, Pai, eu oro em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar em 2020 em fé, e possamos entregar esse ano desde já ao Senhor, sabendo que o Senhor tem algo valioso, especial, diferente para nós em 2020. Então nós entregamos para o Senhor, Pai, esse novo ano. Pai, eu coloco a vida dos teus filhos diante do Senhor, aqueles que estão começando agora. Pai, vem como aquela primeira chuva em 2020, rega a terra. Oh Deus, onde não tem nutrição, onde não tem muita coisa, a semente está chegando, mas não tem muito espaço, não tem muita coisa para a semente ainda criar raiz. Pai, vem com a tua chuva em 2020, e que esse ano de conhecimento seja um ano de preparo, de vida, de entendimento, de relacionamento com Deus, algo novo da parte de Deus, que gera um crescimento na vida do meu irmão, da minha irmã. E Pai, eu oro pelo meu irmão e minha irmã que já conhece, que já tem andado, que já recebeu, a semente já germinou, já gerou, começou a gerar algum fruto. Pai, eu oro que 2020 seja um ano da segunda chuva,
daquela chuva que finaliza o processo, daquela chuva que traz aquela maturidade, aquela preparação para a colheita. Pai, eu oro que na vida de muitos nessa noite, o Senhor comece a depositar sonhos e propósitos para uma transição em 2020. Não somente de receber, mas agora de dar. Não somente de aprender, mas agora de ensinar. Não somente de ser servido, mas agora de servir. Não somente, ó Deus, de assistir, mas de participar em 2020. E Pai, eu oro em nome de Jesus que o ano de 2020 sobre a vida de muitos aqui seja um ano, ó Deus, de envio, seja um ano, ó Deus, de maturidade, um ano de colheita, um ano de transição para algo novo do Senhor na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então, Pai, nós entregamos esse ano ao Senhor. E nós dizemos como igreja que nós recebemos essa Tua palavra. E nós declaramos ao Senhor que nós vamos conhecer a Ti nesse ano. E nós vamos nos esforçar em conhecer a Ti. Nós vamos nos agarrar que o Senhor vai vir tão certo como amanhã o sol vai nascer, o Senhor virá sobre nós com coisas novas da parte de Deus, nos preparando para uma nova colheita, nos preparando para os Teus propósitos em São Francisco, nos preparando para que o reino de Deus venha sobre nós de forma nova em 2020. Então, Pai, eis-nos aqui, Senhor, eis aqui Tua igreja. Eis aqui as nossas vidas, Pai. Nós voluntariamente Te entregamos o nosso novo ano, Pai. Ele é Teu, Pai. Ele é Teu, Pai. Ele é Teu para os Teus propósitos, ó Deus, para o Teu querer, para a Tua vontade, para o Teu agir e para o Teu fluir. Entregamos a Ti, Pai. E pedimos que o Senhor faça abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder operando em nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Você crê que 2020 vai ser um ano de bênção, de conhecimento, da gente correr atrás de coisas preciosas de Deus dizer para você, como Ele disse através do profeta Jeremias: ei, eu vou te mostrar coisas preciosas que você não conheceria de outra forma. Eu vou revelar para você coisas à medida que você corre atrás de mim, que vai mudar a sua vida, vai mudar o seu entendimento, vai te levar para novos patamares, novos momentos, novas fases da sua vida. Como eu falei no começo de 2019, quero repetir hoje para vocês: não assista o que vai acontecer em 2020. Não só assista de longe, participe. Participe. Esforce, se coloque na posição para você estar no meio daquilo que Deus vai fazer. Sabe por quê? Deus vai fazer. Se você estiver no meio, você vai estar no meio. Se você assistir de longe, você vai assistir de longe. Então, coloque-se no meio das coisas de Deus. Comece no dia 1º de janeiro, lá no começo, no Gênesis capítulo 1, e deixa Deus falar contigo. E no próximo dia você vai ler o capítulo 3, e depois o 4, e depois o 5, e você vai, ao longo de 2020, descobrir um pouco da história, você vai se achar na história, Deus vai falar contigo através da história, você vai conhecer a história para poder ensinar e reproduzir a história na vida de outros. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio em 2020, que venha esse novo ano, amém? Amém, amém. Você pode se sentar.